Pessoal, abrindo o vídeo aqui mostrando notícia que saiu da Mônica Bergamo agora. Ultranacionalistas russos pedem a cabeça de Arthur Duval após áudio sobre ucranianas. Postagem apresenta um deputado como procurado e oferecem recompensa em dinheiro por sua morte. O cara procurou, né? O cara procurou. Não vou dizer que é merecido, tá? Mas, enfim, é consequência dos próprios atos dele. Bem, seguindo aqui, né? Em pré-campanha, Weintraub propõe controle de fronteiras em São Paulo contra a favelização. Medida seria inconstitucional. Pessoal, essa medida, né? Que é o fundo que ele quer aí, é impedir que nordestinos venham para São Paulo. Essa medida, além de inconstitucional, ela é fascista, né? O fundo dela é o fascismo mesmo. E, além de tudo, é desatualizada, né? Porque depois o Nordeste cresceu, por exemplo, nos 8 anos do Lula, o Nordeste cresceu 8% ao ano, né? Foi crescimento chinês. E desde então, né, esse fluxo de nordestinos para São Paulo reduziu muito, praticamente, inclusive chegou a ter um momento ali que estava praticamente equilibrado, a quantidade de nordestino voltando para o Nordeste e quantidade de nordestino indo para São Paulo. Então isso aí já passou, né? Já passou, ele está desatualizado, totalmente. Então, sem comentários, né? Bem, aí seguindo aqui na Folha, né, Planalto e Agro determinam acenos à Rússia em manifestação sobre a guerra. E aí é o seguinte, pessoal, o Bolsonaro ele demorou, mas percebeu que ele tem tudo a ver com o Putin, né? O Bolsonaro tem um viés totalmente ditatorial, de cercear a imprensa, de calar os opositores e tal. O Bolsonaro não tem nada a ver com o Macron. Até o Macron recebeu o Lula, por exemplo, e nunca recebeu o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com o Trudeau lá do Canadá, com o Pedro Sánchez da Espanha, com a Merkel, com ninguém. O Bolsonaro tem tudo a ver com o Putin, né? O Putin é o maior financiador, sempre foi nos últimos 22 anos, da extrema-direita europeia, nos Estados Unidos, nas Américas. Então, assim, ele demorou a perceber, na verdade, que a relação internacional dele é realmente com o Putin. E aí, por falar em Putin, né, hoje ele apresentou as 3 condições para encerrar a guerra. Tá? A Folha de São Paulo também destaca essa notícia. E aí, aquela coisa, quando você acertou, você tem que falar que eu estava certo. Eu disse que a principal questão não era essa aproximação que a OTAN tem feito das fronteiras da Rússia. Isso aí, ainda mais porque ninguém vai atacar a Rússia, porque a Rússia tem o maior arsenal nuclear do planeta junto com os Estados Unidos. Tá? Então, assim, um ataque à Rússia sempre esteve fora de possibilidade, de cogitação. Eu disse aqui, lá no começo da guerra, falei, olha, o que interessa mesmo o Putin é a questão da Ucrânia não entrar para a União Europeia. Por quê? Porque aí a Ucrânia pode crescer, pode adotar um modelo social-democrata e isso se tornar ali um exemplo, né? Um país muito próximo da Rússia que deu certo. E aí isso se tornar um exemplo até derrubar, implodir a base de apoio, né? Essa base profunda de apoio aí ao Putin, né? Na política interna da Rússia. E aí eu tô falando isso por quê? Porque uma das condições que o Putin colocou é que a Ucrânia nunca entre para a União Europeia. Ou seja, o que isso tinha a ver? Não era a OTAN a questão? Mas não, a questão da União Europeia tá ali. Esse sempre foi o foco. A questão da OTAN era só propaganda estatal para justificar a guerra, uma desculpa esfarrapada, da mesma maneira que a questão da desnazificação da Ucrânia. Então é uma aberração, né? O presidente judeu tal, é como se não tivesse racismo e nazismo na própria Rússia, até que no Brasil tem, né? Fantástico mesmo, fez várias reportagens aí, sempre tem uns 12, 15 ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso aí é neonazista, grupo aqui no Brasil mesmo. Então, dizer que a Ucrânia era nazista por causa do presidente judeu, é uma coisa assim, né? Como é que teve gente aqui que caiu nessa desculpa esfarrapada, né, propagada aí pela propaganda russa, né, estatal. E tem propagadores, né, dessas versões russas e da propaganda estatal russa, como é o caso desse Fernando Horta, tem também o Pepe Escobar e também o Breno Altman, né? São 3 que estão sempre aí espalhando as publicações da RT, né? Russian Today. E aí é o seguinte, né? Ele comemorando aqui que a Rússia fechou as torneiras, tal, falando que a Europa vai passar muito frio e que se cuide a União Europeia, né? Sem contextualizar nada, né? Assim, vocês sabem que hoje, tá, o PIB da União Europeia é 15 vezes o PIB da Rússia, até mais. Tá? Então, assim, quem precisa de quem nessa situação? E a União Europeia consegue ali substituir por um valor mais alto, mais caro,
mas ela consegue substituir, comprar dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, da Nigéria, vai por navio o gás natural, tá? Até dos Estados Unidos, são um grande produtor. O Brasil também, o Brasil tem produção de gás natural. E sem contextualizar também que o inverno na Europa tá terminando agora, né, em março. Então, assim, é um desastre total. Eu queria fazer um desafio para eles, né? Assim, vamos lá. Eles dizem muito sobre imperialismo, né? Eu queria que eles comentassem isso aqui. Primeiro, expansão de bases, a China espalhando bases militares na África, na América Latina. Então eu queria que eles comentassem esse assunto, né? Já que imperialismo para eles é só Estados Unidos. Outra questão que tem que ser respondida urgentemente por eles, tá? A dependência do comercial do Brasil em relação à China só aumenta, é recorde. E a China desenvolve com o Brasil uma relação de potência industrial tecnológica com o fazendão agrário atrasado, né? É a típica relação lá do Celso Furtado de periferia-centro. Né? O Brasil periferia, China centro, em potência industrial tecnológica. O que eles têm a dizer sobre isso? Tá aqui na tela, tá? Dado de 2021, atualizadíssimo. A China é o destino de 34%, quase 35% das exportações do Brasil. Estados Unidos não pega nem 10%. Então essa dependência econômica do Brasil é total. Eles falam que os Estados Unidos dominam financeiramente e tal. Cadê? A China tem uma participação aí quase 4 vezes maior na economia brasileira do que os Estados Unidos. Então, eles têm que elaborar mais essa conversa fiada, né, de imperialismo. Imperialismo, então, tem que olhar para todos os imperialismos. Né? A Rússia invade a Ucrânia uma invasão típica do século XIX, né, uma postura imperialista, e eles ficam aí. Né? A China mantém uma postura, de certa forma, imperialista econômica com o Brasil, e eles não falam nada, né? Então eles têm que resolver essas questões, né? Senão o discurso deles é porcaria, né? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo por hoje e a gente volta mais tarde aqui com mais um vídeo para a página.